Vamos então para a palavra de Deus? Vamos? Então, convido os irmãos para a palavra de Deus. Hoje, eu venho estudando esse texto há algum tempo e hoje eu quero apresentar desse mesmo texto uma nova perspectiva que temos de instrução da parte de Deus. Livro do Gênesis, capítulo é o número 28. Versos 1 até 9. Livro do Gênesis, capítulo 28, dos versos 1 até 9. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Diz assim: E Isaque chamou a Jacó, e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse: Não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando-o lhe ordenara dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Amém? Amém? Podemos assentar. Nós não podemos perder o nosso senso de humanidade, porque foi pela perda do senso de humanidade que Deus destruiu o mundo antes do dilúvio. Precisamos lembrar que o mundo caminha aceleradamente para a volta de Jesus. A vinda de Jesus está mais próxima do que podemos imaginar. Precisamos também lembrar que todo ser humano, com seus erros e acertos, foram alcançados pela misericordiosa ação de Deus no ato de redenção em que Cristo Jesus deu a vida por nós. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, diariamente,
pessoas nascem, pessoas morrem, tendo todas as pessoas a possibilidade de terem a sua sorte transformada para melhor, a partir da decisão que tomem de se renderem a Cristo, de aceitarem e de reconhecerem o sacrifício de Jesus, que foi um sacrifício substitutivo, e ao reconhecerem isto, se submeterem ao senhorio de Jesus, porque Jesus é Salvador daqueles de quem Ele é Senhor. Está claro aí? Jesus é Salvador daqueles de quem Ele é Senhor. Não adianta alguém dizer que Jesus é o seu Salvador, se Ele não for o teu Senhor. Está claro aí? Então, contudo, há pessoas que digam que nasceram para sofrer, que a vida toda é só de sofrimento. Gente que, de alguma forma, por alguma razão, não foi bem encaminhada no seu lar, enquanto outros parecem que tiveram uma melhor sorte. É verdade que uns nascem em condições melhores do que outros, todos nós sabemos disso, não é? Nos Estados Unidos, a alegria de uma pessoa é quando ele consegue mudar a sua situação, sair de um patamar para um patamar melhor. Essa é a grande alegria que tem. Então, a humanidade toda, com as suas deformações, é revelada nesse texto que acabamos de ler em Gênesis capítulo 28. Eu tenho pensado nesse texto já há alguns dias, já conversei com a igreja nesse texto em focos diferentes, já por 2 vezes aqui na igreja local. Esaú é o filho que não deu certo. Ele foi amado pelo pai dele. Mas o pai dele, que o amava, não amava o irmão dele do mesmo jeito. E o amor do pai por ele não foi suficiente para discipliná-lo. E amor que não disciplina não é um amor inteiro. A Bíblia diz que Deus corrige a todos aqueles a quem chama de filho. E Paulo vai além para dizer que se nós não somos corrigidos, então não somos filhos, somos bastardos. Então, pai que se preze, disciplina, corrige, orienta, encaminha. Já contei para vocês, mas peço licença para contar de novo. Um dia eu fiz uma arte na escola. E a professora ficou brava. E disse que para eu entrar na classe, minha mãe precisava ir lá. E eu fui dar um jeitinho. Chamei o meu irmão mais velho, o Valmir. Pedi para o Valmir ir lá. E o Valmir foi, mas não deu certo. A professora disse que tinha que ir minha mãe mesmo. E eu tive que falar para a mãe. E a mãe foi. Quando a mãe voltou, virou a esquina de casa, ela estava mais vermelha que minha gravata. Italiana. Chegou em casa, eu tomei uma surra. Pensa numa surra. Boa surra. Boa surra. A minha mãe disse que não lembra. Mas eu lembro. Ocorre que aquela correção da minha mãe mudou o meu jeito de pensar. E eu nunca mais fiz aquela arte na escola. Já se passam daí uns 47 anos por aí.
e eu nunca mais fiz aquilo. Por quê? Porque aquele corretivo me ensinou, me fez enxergar as coisas. Então eu digo, bendita aquela surra, porque minha mãe me ensinou que eu deveria ser melhor do que eu estava sendo. Entenderam bem, sim ou não? Então, amor que se preza, corrige, porque sem correção as pessoas se perdem. Salomão escreve que se o pai não corrige o filho, um dia o filho faz o pai passar vergonha. Então veja, Esaú era um filho que não deu certo, mas ele era amado pelo pai. Mas o pai não amava o irmão dele, que era gêmeo, do mesmo jeito que o amava. Por outro lado, a mãe tomava as dores do outro menino. E parece que a mãe tinha preferência pelo outro menino. Inconscientemente, como eu creio, inconscientemente, a mãe passou a conspirar contra o filho preferido do pai, para proteger o filho protegido da mãe, ou para melhorar a história do filho protegido pela mãe. Então, ao que parece, o amor do pai não foi suficiente para conduzir a história do Esaú. Então as Escrituras, a Bíblia Sagrada, nos fazem pensar que a construção da personalidade de Esaú, uma personalidade que flerta com o perigo, é que o encaminhou ao fracasso. Primeira Epístola de Pedro, vamos lá, capítulo 1. Vamos ver se eu vou achar o texto. Primeira de Pedro, capítulo 1. Verso 2. Eleitos segundo a. Leiam de novo. Eleitos segundo a presciência de Deus. O que é presciência? É ter ciência prévia. É saber das coisas antes que as coisas aconteçam. É conhecer o futuro. Lembrem que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, o tempo ou a temporalidade é o nosso mundo. Mas no mundo de Deus, o passado, o presente e o futuro está todo descortinado diante dos seus olhos. Então, a presciência de Deus, ou o Deus que servimos, que sabe do futuro, decide as coisas aqui por aquilo que vai acontecer. Entenderam bem, sim ou não? Isto que é presciência. Então, a personalidade de Esaú fez que Deus escolhesse Jacó no lugar dele. Entenderam bem? Mas o que eu quero pensar não é teologicamente, eu quero pensar nas coisas da humanidade, junto com os irmãos, e nos chamar todos a pensar nisto. A Bíblia mostra a construção de um caráter fadado ao fracasso. Você quer criar um filho que tenha deficiência moral? É dar tudo o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ele vai entender que ele é o dono do mundo e que todo mundo deve servi-lo.
Você conhece um homem pelo jeito que ele trata o garçom, ou a tia da limpeza, ou o funcionário que vem cuidar de alguma coisa. Então veja, é a mais pura verdade que o Esaú se tornou um perdedor. Mas eu queria conversar com os irmãos para que a gente percebesse como foi a construção dessa perda dentro da casa dele. No livro de Romanos, capítulo 9, verso 10, a Bíblia diz que Rebeca, quando concebeu de Isaque, os filhos ainda não tinham nascido, o Jacó e o Esaú, e Deus já tinha feito a eleição, para que essa eleição ficasse firme. Por quê? Lemos lá no livro de Pedro, que Deus tem a sua presciência. Ele sabe das coisas, como será a dinâmica da vida. Então veja, e Deus disse, o maior servirá ao menor. No livro de Malaquias está escrito que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Por quê? Por causa da presciência, ele sabe como será o desdobro da história. Toda a descrição bíblica de Esaú revela que as decisões impensadas dele geraram resultados desastrosos na vida dele. Na verdade, todos os textos que se referem a Esaú apresentam o resultado de escolhas, de decisões equivocadas, que o levaram a perder o maior dos seus bens, que era a bênção de Deus. Então, como disse, não é uma análise teológica, mas a gente precisa entender que a presciência de Deus viu na construção da personalidade de Esaú a deformidade que culminou com o desprezo da primogenitura. Hebreus capítulo 12, verso 16 diz assim: ninguém seja devasso ou profano ou fornicador como o Esaú. E por que ele é descrito assim? Porque ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de sopa. Então, isto deixou Deus triste e a coisa não ficou boa para o lado dele. Disso nós já tratamos no outro culto. Mas, eu quero que vocês entendam que ele foi rejeitado pela escolha, pela decisão dele. Então, se o problema está na decisão, a gente precisa entender o que levou ele a tomar essa decisão, para que a gente ensine o nosso filho a não tomar decisões equivocadas como ele tomou. Está claro aí, gente? Sim ou não? Então veja, tente ir até a vida de Esaú, tenta se imaginar lá naquele contexto. Será que Esaú, em algum dia da vida, se sentiu usado, e só usado, pela família ou pela sociedade? Será que ele se sentiu um joguete nas mãos da família ou nas mãos do destino? Ou, na maneira de pensar de Esaú, será que ele é alguém que nasceu para ter uma sorte ruim? Ou pior, ele não sabia lidar com a perda, porque ele não foi preparado para isso. Lembrem que quando a Rebeca ficou grávida, Deus falou com ela. E qual foi a conversa? Tem duas nações aí. Dois povos. O povo maior vai servir o povo menor. Então,
Todo mundo já sabia que Deus tinha definido as coisas. Mas o Isaac, a vida toda incentivou o Esaú, para que Esaú acreditasse que teria aquilo que Deus falou que ele não teria. E como é que pode se sentir depois o rapaz, quando descobre que tudo aquilo que ele acreditou na vida toda, não ia dar certo? Então, a gente precisa entender isto para poder ensinar direito os nossos filhos. Será que existem pais que se ocupam em olhar só para o sucesso de um filho, enquanto só criticam os erros do outro filho? Vocês acham que existe isso? Sim ou não? Existe, claro que existe. E no meio da igreja, pastor, existe? Existe também. Então veja, seria muito a gente pensar que às vezes o pai ama cegamente um filho, e porque ama cegamente o filho, mascara a necessidade de disciplinar, instruir, ensinar, encaminhar, corrigir. E porque não corrige, um dia corre o risco de perder. Seria difícil pensar que ignorar um filho enquanto protege o outro filho pode contribuir para um problema familiar que vai durar por centenas de anos. Seria doloroso imaginar que um filho clama por atenção, enquanto a atenção é dada para o outro irmão dele. E isso está no coração dele e no coração do irmão dele, porque o pai ama mais um e a mãe ama mais o outro. Vai lá no livro de Gênesis, de novo. O capítulo é o 25. O verso é o 23. O Senhor diz: tem duas nações aí, são dois povos. Esses dois povos vão se dividir aí dentro de você. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o povo maior vai servir o menor. É isso aí. Então todo mundo já sabe na família como é que as coisas se darão. Mas a sequência da história mostra que o Isaac prefere o Esaú, enquanto a Rebeca prefere o Jacó. Então tem o queridinho do papai e o queridinho da mamãe. Só que o queridinho do papai e o queridinho da mamãe tem problemas dentro de si. Porque enquanto um acha que a mãe cuida mais do outro, o outro acha que o pai cuida mais do outro. Nunca é bom. Então, desde o ventre, os dois irmãos já não se entendiam muito, porque um já nasceu agarrado no pé do outro. Mas aquele problema foi atravessando o tempo. Para vocês fazerem uma ideia do que estou falando, se o maior vai servir o menor, a gente precisa pensar na sequência dos anos. O Herodes, lembra do rei Herodes? O rei Herodes era Idumeu. O que é Idumeu? Idumeu é de Edomita, dos Edomitas. E quem são os Edomitas? Os descendentes de Esaú. Agora, se o Jacó é que é o chefe, por que o rei Herodes é Idumeu, da turma do Esaú? Percebam que aquilo que está posto revela que, apesar daquela orientação, a turma descendente de Esaú ficou a vida toda buscando mudar o quadro.
O Herodes era de uma regiãozinha no sul de Israel chamada Idumeia, para baixo da Judéia. Essa região foi conquistada por um homem chamado João Hircano. João Hircano era um sumo sacerdote. E ele uniu o povo e formou lá o reino de Israel. Ele tinha tomado aquilo dos asmoneus, e aí, quando Roma veio e tomou, tirou aquele povo do poder e botou a turma do Herodes. Então veja, na presciência de Deus, as coisas estavam bem definidas. Tudo estava bem orientado. Isaac sabia da história, Rebeca sabia da história, mas os dois não contaram nem para o Jacó e nem para o Esaú. Veja o verso 24 de Gênesis 25. Gênesis 25, verso 24. Chegou o tempo de dar à luz, havia gêmeos, saiu o primeiro, ruivo, todo coberto de pelos, e então chamaram o nome dele de Esaú. Depois saiu o irmão dele com a mão agarrada no calcanhar, e por isso chamou o nome dele de Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou, cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Deus sabe o que faz. Ele antevê os desdobros da história. Lembra que Paulo fala deste assunto, nós já lemos em Romanos capítulo 9. Então os garotos que acabam de nascer, vamos lá, Romanos capítulo 9, verso 10. Não somente esta, mas de Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, já as coisas estavam definidas. Então veja, os garotos estão nascendo e Deus já está vendo o que vai acontecer. Isaque e Rebeca foram, por muito tempo, pais que não têm filhos. Lembra que os meninos estão nascendo quando Isaac tem 60 anos. Eu ainda não tenho 60 anos e já tenho filho casado. Eles esperaram 60 anos para ter o primeiro filho e nasceram gêmeos. Então, a alegria do nascimento dos dois pode ter cegado a necessidade de disciplinar, de orientar, de corrigir, para que eles se firmassem na vida. Não sei se eu estou me fazendo entender bem. O problema é que às vezes a gente, por muito tempo, espera, e quando chega, a gente dá tanta proteção que esquece de dar a disciplina. E esquece que a disciplina também é proteção. Deus fez as pessoas cada um como são. E a gravidade do problema familiar, então, é revelada nesse texto que lemos. Os pais podiam dizer que amavam os filhos igualmente, mas não. Ao que parece, um amava mais um do que o outro. Vai lá em Gênesis 25, verso 28. Gênesis 25, 28. O Isaac amava Esaú. Por quê? Porque o filho fazia o que ele gostava. Mas a Rebeca amava o Jacó. Por quê? Porque o Jacó fazia o que a mãe gostava. Percebe um problema ou não percebe? Sim ou não? Pais, mãe e pai devem amar os filhos igualmente. Isaac preferia a Esaú. Rebeca preferia o Jacó. Os dois tinham informação necessária de como se dariam as coisas. Mas pensavam assim. Nunca é bom alguém determinar no seu coração preferir um em detrimento dos outros. E isto vale na família, isto vale em casa, isto vale na igreja. Igreja não é lugar de fazer panelinha, patotinha, grupinho. Não.
aqui a gente precisa lembrar que deve amar a todos igualmente. Não se pode amar mais um porque tem uma garrafa clara, enquanto o outro tem uma garrafa amarela. Temos que amar a todos, orientar a todos, corrigir a todos, disciplinar, cuidar, pelo bem. Está claro aí, gente? Então, por que será que o Isaac amava mais o Esaú? Porque ele era um homem rude, caçador, que amava o campo? Ou porque ele era um homem que tinha um cheiro da terra, cheiro do mato? Ou porque ele era independente, porque ele era bruto, entusiasmado, sei lá, que tinha um instinto de caça, era um homem corajoso? Talvez fosse por isso. Mas no final, parece que o Esaú, que tinha tantas qualidades boas, se mostrou ingênuo na hora da conversa com o irmão dele. Por que será que a Rebeca amava mais o Jacó? Será que é porque ele era mais carinhoso com ela, civilizado, culto, tranquilo? Será que é porque ele era educado, pacífico, inteligente? Sabia cozinhar, ficava perto da tenda? Que era inteligente, arguto, sensato? Sei lá. O fato é que o pai amava mais um e a mãe amava mais o outro. Mas no final parece que o Jacó se mostra astuto, sagaz, estrategista, ardiloso, não é? Então, a partir disto, a gente pode avançar um pouco mais na história, e vamos pensar um pouquinho. Veja o verso 29 do capítulo 25. Jacó preparara um cozido, quando veio Esaú do campo, estava tão cansado. Então, o Esaú disse a Jacó: deixa eu comer um pouco desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o nome dele Edom. Então disse Jacó: ok, me vende a tua primogenitura. O Esaú olhou para ele e disse: eu estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: me jure-me hoje. E ele jurou, e vendeu a sua primogenitura. E Jacó deu pão a Esaú, e o cozido de lentilhas. Ele comeu, bebeu, se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então veja, dentro da família tinha problemas graves. O Jacó não enganou o irmão dele. Ele negociou com astúcia, com ardiz, né? Ele fez uma proposta simples, objetiva, clara, e o irmão dele aceitou. Já falamos disso em outro culto. O Jacó conhecia os impulsos de Esaú. Esaú não media as consequências das decisões. Então ele propôs um negócio, e o Esaú aceitou. Esaú negociou por um preço vil, como já falamos também em outro culto. Não quero voltar a esse assunto. Mas a impulsividade de Esaú o deixou sujeito à sedução do imediatismo. O jeito que ele foi criado pelo pai o deixou suscetível ao imediatismo e às propostas do imediatismo. Então, numa decisão impensada, ele jogou fora o futuro e fracassou. Jacó, como disse, não enganou o irmão dele, mas ele deixou claro o que queria e o preço que ele queria pagar, e o irmão aceitou. Então não houve trapaça, até aí está tudo certo. Isaac cresceu,
enriqueceu, está no capítulo 26. Isaac cresceu, enriqueceu, melhorou de vida, mas a distância entre os irmãos só aumentou. Uma família próspera, uma família rica, que os irmãos não se entendem. E mais, pai e mãe não se entendem também. Então, os erros e os acertos estão claros aí no texto, depois vocês leem, capítulo 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de Gênesis. Mas toda essa narrativa está aí com a finalidade de nos ensinar a buscar com humildade como nós podemos melhorar. Se você tem filhos com características diferentes, você deve amá-los igualmente. E você deve dizer a eles com clareza que a bênção de Deus vem sobre eles. E que eles precisam aprender a conviver assim. Deus vai prosperar um filho e Deus vai prosperar o outro filho. Deus vai cuidar do futuro de um, Deus vai cuidar do futuro do outro. Agora veja. Quando Esaú tinha 40 anos, o que ele fez? Se casou. A mulher dele se chamava Judite, capítulo 26, verso 34. A Judite. Mas quem era Judite? Ela era Eteia, filha de um homem chamado Beeri. Isto. E tomou uma segunda esposa, chamada Basemate, que era filha de Elon, outro Eteu. Agora leia o que está no verso 35. O casamento do Esaú não foi motivo de alegria para a família, porque aquelas meninas só trouxeram amargura. Entenderam bem? Agora perguntem para mim, qual foi o dia que o Isaac conversou com Esaú acerca de casamento? Nunca. Pais precisam conversar com os filhos acerca de todos os desdobros da vida. Orientar, ensinar, instruir, aconselhar, dirigir o pensamento para que ele faça as coisas certas. Lembram que quando o Abraão decidiu buscar uma esposa para o Isaac, que é o pai do Esaú, o Abraão se dispôs de uma grana, muito dinheiro. Colocou um funcionário importante, com outros funcionários, sob o comando daquele primeiro, camelos, muitas coisas, para ir lá na casa da família dele, para buscar a esposa do Isaac, a Rebeca. Por quê? Para que o Isaac não casasse com uma cananeia. Mas o Isaac nunca falou disso com Esaú, e o Esaú casou com uma cananeia. Entenderam bem, sim ou não? Agora veja. Os filhos sem confrontação podem gerar dor. Abraão pensou no futuro de Isaac, mas o Isaac não pensou no futuro de Esaú. Estou conseguindo ser claro aí? Agora lembrem, Deus mudou o nome de Abrão, Abrão virou Abraão. Deus mudou o nome de Sarai, Sarai virou Sara. Deus mudou o nome de Jacó, Jacó virou Israel. Mas Deus não mudou o nome de Isaac. Por quê? Porque quem deu o nome para Isaac foi o próprio Deus. Agora, o Isaac que vem sendo cuidado, não teve o mesmo cuidado do filho. Está claro aí, gente?
Então vem uma pergunta muito importante. Por que o Isaac não tomou o mesmo cuidado? Por qual razão? Esaú, sem nenhuma orientação, acabou casando errado. Isso trouxe amargura, dificuldade, tristeza. Isaac nunca gastou tempo conversando com o filho sobre os importantes passos da vida. Eu coloquei algumas cenas que eu gostaria que vocês pensassem comigo, e a gente já está encaminhando para o final. A primeira delas está em capítulo 27, verso 1. Veja lá. Aconteceu que, como Isaac envelheceu, seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, disse para ele: meu filho. E ele disse: estou aqui, pai. E ele então disse: já estou velho, não sei o dia que vou morrer. Então agora toma das tuas armas, a tua aljava, teu arco, vai para o campo, apanha para mim alguma caça, faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e me traz aqui, para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Bom, então Isaac e Rebeca já sabiam o que ia acontecer. Isaac já sabia que a bênção ia para o outro, porque o maior servirá ao menor, o mais velho serve o mais novo. É o que foi dito por Deus para a Rebeca. O Isaac sabe disso, mas mesmo assim ele está encorajando o filho. Ele quer colocar o patamar para Esaú, que ele mesmo já sabia que não seria assim. Se Deus disse que Jacó ia assumir a primogenitura, então por que o Isaac gerou uma expectativa no coração de Esaú? Tem uma segunda cena, está no verso 5 do capítulo 27. Rebeca escutou quando Isaac falava com seu filho, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então a Rebeca conversou com o Jacó e disse: eu ouvi o teu pai conversando com seu irmão. Ele mandou o seu irmão trazer a caça, mandou fazer um guisado saboroso, e disse que vai abençoá-lo assim que ele trouxer. Agora então você vai lá no rebanho, pega 2 bons cabritos, traga eles aqui, eu vou fazer o guisado para o seu pai, do jeito que seu pai gosta. Você vai levar para o seu pai, então seu pai vai comer e vai te abençoar. Então perceba que Jacó está sendo conduzido pela mãe, mas ele tem preocupações. Veja no verso 11. Jacó disse para Rebeca: o Esaú é peludo ou cabeludo, e eu não, sou liso. Se o meu pai colocar a mão em mim e perceber que eu não sou Esaú, vai sobrar para mim. Ele vai dizer que eu sou enganador, e ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Então a mãe diz assim: meu filho, a maldição caia sobre mim, disse ela. Somente obedece a minha voz. Traz aqui o cabrito. Ele foi e fez isso. Então, a Rebeca está influenciando Jacó em como ele deveria se conduzir. E na sequência do texto, ela diz como é que ele vai chegar, como é que ele vai se comportar, tudo. Até o disfarce que ele deveria ter. Então, como é que deve ser para um filho, no caso Esaú, saber que a própria mãe está orquestrando para ele perder tudo em favor do irmão dele? Como é que é a cabeça de alguém
que pensa que a própria mãe está agindo para prejudicá-lo. Como deve ser para um filho que espera ser amado, descobre que está sendo enganado pela própria mãe. Está conseguindo entender isso? Sim ou não? Então vamos para uma terceira cena, que está no capítulo 27, verso 20. Veja. Disse Isaque a seu filho: como é isso que tão cedo a achaste, meu filho? E ele respondeu: é que o Senhor teu Deus me mandou essa caça ao meu encontro. O que o Jacó está fazendo? Ele está querendo mostrar que é espiritual, ele está usando o nome de Deus. Mas ele está usando o nome de Deus para mentir. E há muita gente que tem essa deformação no caráter e mente em nome de Deus. Há um montão de gente por aí que mente nos púlpitos em nome de Deus. Mentem sobre testemunhos, mentem sobre um monte de coisa, mentem deslavadamente, só para mostrar que é espiritual. O Esaú merecia aquela situação, porque ele vendeu, ele desprezou o direito de primogenitura. A Bíblia chama ele de profano. Mas ainda que seja verdade isto, e não precisaria ser daquele jeito. Entendem isso? Sim ou não? No momento da negociação, Jacó não fez nada de errado. Nada de errado. É um negócio, contrato, bilateralidade. Mas agora, ele está mentindo. Percebam que Jacó mente deslavadamente, em nome de Deus. Um Jacó que moralmente é oco. Ele já perdeu o senso. Ardiloso. Foi preciso Deus corrigir ele lá no caminho. Depois vocês leem lá no capítulo 28. Então vemos a outra cena. Uma cena triste, uma cena feia. No verso 30. Acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabou de sair da presença do Isaque, veio Esaú. E fez também ele um guisado saboroso. Ou seja, enquanto Esaú está fazendo ali, o irmão está aqui, prejudicando. E mais, quando o Esaú chega, o Isaque toma um susto. E o texto diz que ele estremeceu. Não sei se é verso 32 ou 33. Ele estremeceu. Esse é 33. Estremeceu. Um estremecimento muito grande. Porque ele não percebeu. Esaú sabia que a sentença estava dada. Esaú sabia que os seus erros trariam consequências. Ele nunca foi aconselhado pelo pai. Ele é uma pessoa que foi mimado, acarinhado, mas nunca corrigido. E por isso ele tomou decisão equivocada. Agora, ele está num momento muito complicado. E ainda que ele mereça, qual é a sensação que ele tem? De mesmo merecendo, saber que está padecendo com a contribuição da própria mãe. É muito ruim isso. Agora veja. A irresponsabilidade dos atos dele não poderia justificar o comportamento da mãe.
Ele tinha recebido o que cabia a ele por direito, mas ele vendeu. Agora, isto não dá o direito de alguém enganar, mentir em nome de Deus, ou dar uma roupagem de coisa santa para tomar aquilo que é direito do outro. Está claro aí, gente? Agora em Hebreus capítulo 12, verso 17, diz que o Esaú buscou herdar a herança. Ele se arrependeu, mas ele não achou lugar de arrependimento. Mesmo que tenha buscado com lágrimas. Não achou. Então, é muito importante que a gente diga com clareza que as coisas vão acontecer, mas não precisa ter a nossa participação para que alguém se sinta prejudicado por nós. Entendem isso, sim ou não? Então qual é o desfecho, ou qual seria o desfecho, se Isaac tivesse sido um pai mais envolvido? Mais obediente à voz de Deus, mais consciente da direção de Deus, mais envolvido com a oração, para não alimentar o engano no coração do Esaú. Como é que seria o casamento do Esaú se o pai dele tivesse aconselhado ele sobre o casamento? Como é que seria a vida familiar se Isaac e Rebeca preparassem o coração dos dois filhos, dizendo: olha, Deus falou com a gente, vai ser assim, 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 desde pequenininho? Como é que seria a vida se os dois gêmeos fossem criados para enfrentar a vida com as informações necessárias para viverem as promessas de Deus e a graça de Deus se manifestar naquela família? Como seria bom que o Jacó dissesse: olha, eu estou abençoado, mas eu quero que você venha aqui e reparta comigo. Lembrem que quando Jacó volta e ele está com medo do irmão dele matar ele, veja lá o tamanho do presente que o Jacó mandou para ele. Mas ele mandou o presente por medo, e não precisava ser assim. Poderia ter dado a mesma coisa, mas com alegria na alma. Entendem isso, sim ou não? Gênesis capítulo 27, verso 37, a Bíblia diz: Isaac respondeu a Esaú dizendo: eu coloquei o seu irmão por senhor sobre você, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. O que eu vou fazer por você agora? O Esaú disse: me dá uma bênção só, me abençoa. Não pôde. Esaú se levantou, chorou. E Isaac disse: você vai servir a teu irmão. Agora veja o verso 40. Olha no verso 40. Prestem atenção, circule isso se puder. Você vai viver pela tua espada. Você vai servir o teu irmão. Mas vai acontecer que um dia você vai se libertar do teu irmão. E quando você se libertar do teu irmão, você vai sacudir o jugo do teu pescoço. É mais ou menos dizer assim: o destino é esse, mas olha, continua lutando que um dia vai dar certo. Lembrem que eu falei que o Herodes era idumeu, descendente do Esaú? A vida toda a família ficou um querendo mandar no outro. Sabe aquele tipo de disputa de gente irresponsável, que trabalha no evangelho só para mostrar que é maior do que o outro? E toma decisões só para dizer que manda mais do que o outro? Isso é coisa de criança mimada. Então, Rebeca
tem boa parte da culpa, mas o Isaac também tem. Agora veja o verso 46 do capítulo 27. Rebeca disse a Isaac: estou enfadada da minha vida. E por que eu estou enfadado da minha vida? Por causa das mulheres filhas de Et, cananeias. Se o Jacó casar com uma dessas meninas também, melhor para mim é morrer. É isso que a Rebeca está falando para o marido dela, o Isaac. A grande verdade é que, se a bênção que o Jacó recebeu fosse uma bênção financeira, ele se lascou, porque teve que sair de casa fugido. Se ele herdou mesmo, quando ele encontrou com Deus, tudo que ele tinha era uma botija de azeite para derramar na pedra. Ou eu estou falando bobagem? Agora veja, o que o Esaú vendeu não era coisa financeira, ele vendeu a bênção. A bênção vale mais do que tudo. Eu já falei com vocês sobre o Isaac furando o poço e a turma tomando poço. Ele entregava o poço por quê? Porque o patrimônio dele não era o poço, era a bênção. O poço alguém toma, mas a bênção não. Onde bate o enxadão da água. Agora veja, o Jacó é odiado pelo Esaú. E por que ele é odiado? Porque Deus fez? Não. Ele é odiado por causa dos ardis da sua mãe. Entenderam bem, sim ou não? Eu vou encaminhar para terminar, pedindo que vocês pensem comigo. Que quando a Rebeca conversa com Isaac sobre o casamento, ela não está pensando no Esaú. Ela está pensando no Jacó. E mais, mesmo que inconscientemente, ela está ferindo, machucando o coração do Esaú. Outra vez. E não termina por aí não. Quando a mãe fala isto, abre o capítulo 28, vai lá no capítulo 28, verso 1. O Isaac chama o Jacó, abençoa o Jacó e dá uma ordem para ele. O Isaac está aconselhando o Jacó sobre casamento. Mas você não encontra na Bíblia nenhum versículo o Isaac conversando com o Esaú sobre casamento. Entendem isso? O Isaac ama Esaú, mas nunca falou com ele sobre casamento. Mas depois de todos aqueles movimentos que nós acabamos de pensar junto, o Isaac está falando com o Jacó sobre casamento. Pais não podem aconselhar o filho sobre um assunto e não aconselhar o outro filho sobre o assunto. Entendem isso? Agora veja. Parece que Esaú errou sozinho, porque não tinha o conselho do pai quando casou com as cananeias. E para piorar, um dia ele soube que o pai abençoou o irmão, falou com ele sobre o casamento e deu o endereço de onde devia ir. Veja o verso 2. Vai até Padã Arã, na casa de Betuel, pai da tua mãe, toma de lá uma mulher, das filhas de Labão, irmão da tua mãe. O Deus Todo-Poderoso vai abençoar você, vai te fazer frutificar, vai multiplicar você, você vai ser uma multidão de povos, e tarará, tarará, tarará. Então veja, o Esaú acaba sabendo disso, e ficou furioso. E o que ele faz? O que ele faz?
ele procura um jeito de chamar a atenção do pai dele. O Esaú está numa última tentativa de chamar a atenção do pai. Veja agora o verso 6. Verso 6. O Esaú viu que Isaac tinha abençoado Jacó, enviou a Padã Arã para tomar a mulher para si dali, e que abençoando lhe ordenaram dizendo, não tome mulher das filhas de Canaã, como era o caso do Esaú que tinha casado com Canané. Jacó obedeceu o pai, obedeceu a mãe, e foi. Veja o verso 8. O Esaú viu que as mulheres de Canaã não agradavam a família. O que ele fez? Vamos arrumar um jeito de agradar o meu pai. O que ele fez? Foi na casa do Ismael. Quem é o Ismael? Quem é o Ismael, gente? Irmão do Isaac. Se o Isaac manda o Jacó ir na casa do irmão da mãe, o que ele faz? Vai na casa do irmão do pai. Ele está tentando chamar a atenção do pai, mas não consegue. Agora veja, se Jacó vai buscar mulher na casa dos parentes lá da mãe, ele vai na casa dos parentes do pai. Então, o Esaú nunca tinha recebido um conselho. Quando ele viu o movimento no irmão, ele falou, bom, parece que o caminho é esse. Aí ele vai para a casa do Ismael. Estou conseguindo ser claro aí? Esaú não tinha recebido instruções sobre isso, sobre vida emocional, sobre sentimento, nada disso. E é por isso que ele sai de casa novamente, tentando acertar mais uma vez, para ser aplaudido pelo pai, para receber um elogio do pai. Me parece que esta é a característica de muitos filhos adultos, que se sentem derrotados, e aí querem chamar a atenção dos pais. Meus irmãos, eu termino dizendo, cuide bem do coração de seus filhos, ame-os, dê-lhes o suporte necessário, suporte emocional, suporte espiritual, de toda ordem, familiar. Falem a verdade com seus filhos. Seus filhos precisam de exemplo. Como é que você trata sua mulher? Como é que você trata seu marido? Como é que você trata seus negócios? Como é que você vive a sua vida espiritual? O que seus filhos veem em você? Seu filho já te viu orando? Seu filho já te viu estudando a palavra? Seu filho já te viu buscando a Deus? Que tipo de exemplo você dá? Seus filhos precisam de amorosa disciplina, para que eles não se percam na vida. Quantos pais choram, pedindo orem pelo meu filho, porque ele se perdeu no mundo. Mas em algum dado momento da vida, as conversas em roda da mesa, era falando mal da igreja, de uma música, de uma pregação, de uma pessoa, de alguma coisa, que bota lá nas internets da vida, os fofoqueiros gospel, que falam mal de todo mundo, na presença dos seus filhos. Depois o filho cresce e diz, como é que eu vou ser crente de um povo igual a esse aí? Aí se perde no mundo e o pai diz, pelo amor de Deus, ore pelo meu filho. Esquece que foi construindo isto ao longo dos anos. Mas, alguns comportamentos dos filhos podem ser resultado
daquilo que foram levados a fazer, porque faltou humildade para entender a direção de Deus na criação dos filhos. Hoje, pela graça de Deus, quero lhes encorajar dizendo que por causa da cruz de Jesus Cristo, há sim como resolver esses problemas. E se Deus te fez ouvir a palavra, Ele certamente está dizendo para você: se você quiser, eu vou te ajudar a resolver isso a partir de agora. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Pastor Maurício, ora a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Valeu a pena você vir aqui hoje? Que palavra maravilhosa. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos e te adoramos, Senhor, pelo teu cuidado conosco e por esta palavra, Senhor, tão profunda, Senhor, que toma, Senhor amado, o alinhamento do relacionamento familiar. E também, Senhor amado, nos encanta a Tua palavra, que não esconde nada, Senhor. A Tua palavra está aí para que possamos, de fato, aprender, Senhor amado, e não cometermos os erros que podemos aprender com os erros, Senhor amado, do passado. Senhor, obrigado, Deus, por nos encorajar nesta noite a entender a importância, Senhor amado, do cuidado, Senhor, a atenção que devemos fazer. Ó Deus querido, que cada pai nesta noite, cada mãe, que cada filho possa, Senhor amado, absorver esta palavra e entender a importância e a responsabilidade daquilo que o Senhor os delegou, Senhor, de fazer, de cuidar dos seus filhos, da sua família, com justiça, com lealdade. Ó Senhor da glória, e que possamos ser exemplos para a nossa família, Senhor, para os nossos filhos, para que isso renda louvor ao Teu nome. Te louvamos e te adoramos pela Tua palavra gloriosa nesta noite. Louvamos ao Senhor pela vida preciosa do nosso pastor, que se empenha, Senhor amado, em estudar a Tua palavra, para nos direcionar, Senhor, para que não venhamos a fracassar no meio da jornada. Te louvamos e te adoramos por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. E as palmas com entusiasmo louvam o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, pessoal, vamos embora? Quem quer ir embora aí? Antes da gente ir embora, eu quero que vocês olhem lá para trás, onde está o pastor Darcy Camargo Eugênio, e façam um barulhão de louvor a Deus pela vida dele. Deus te abençoe muito. Glória a Deus pela sua vida. Deu um susto na gente, mas já está bom de novo, graças a Deus. Muito bom. Queridos irmãos, os irmãos que chegaram depois do ofertório, só se este for o seu caso, e você sente alegria em ofertar, que se você não sentir alegria em ofertar, não oferte, tá certo? Se você sentir alegria no ofertar, se chegou depois do ofertório, você está com a oportunidade de ser participante disso, ok? Então, você que chegou depois, quer fazê-lo, bem-vindo ao ofertório. Enquanto vocês fazem, eu anuncio que os meninos do Demíade estão lá no estacionamento com os pães. Eles chamam de um pão, uma missão. Um pão, uma missão. E precisam da ajuda de vocês. Eles dizem que tem 25 pães recheados. E cada pão custa 15. Alguém topa? Quem? Pastor Meirelles, 1. Fabrício, 2. Sandro, 3. Maurício, 3. Então são 6. Então agora só tem 19. Pastor Gilson, agora é 18. Pastor Valmir, agora é 17. Quem está lá? Valdinei? 16.
Doutora Rosana agora 15, irmã Rose agora é 14. Oxente. Agora lascou tudo, eu já não sei mais a conta certa. Tem 19 lá? Hã? Falta 9? 9 ou 8? Eu já não sei mais fazer conta também não. Hã? Ó, tinha 25, tirou 14. Não, 25 tirou, sei lá quanto agora, não sei. Hã? Falta 5? Faltam 4? Então só falta 4. Quem são? É o irmão lá do São Francisco. Irmão Bruno. Vilmar. Josimar. Isaac é outro. Isaac come sozinho um pão daquele. Acho que acabou, né? Isso vai ajudar os meninos que estão servindo a Deus lá. Perfeito, pessoal? Deus abençoe vocês. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as santas e doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Vão abençoados, meus irmãos. Amo vocês. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Que alegria estar junto aqui.